Senhoras, senhores, queridos amigos, queridos irmãos presentes, a todos muito boa noite. Boa noite. Vamos ainda, meus irmãos, uma vez mais rogar ao Mestre Amantíssimo Jesus, que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os instantes desta reunião bendita. Ó Divino Mestre, que a divina graça derramada sobre nós e que nos alcança, encontre na mente e no coração de cada um ambiente de máxima receptividade para esta divina graça, e que assim seja. Meus irmãos, o Divino Mestre, logo antes de ser entregue ao suplício dos próprios judeus que o perseguiam, pregando no templo, poucas horas antes do seu suplício, disse o seguinte para os fariseus hipócritas que procuravam matá-lo: vós tendes por pai o diabo, e não há verdade no diabo, não havendo verdade nele, foi homicida desde o princípio, por isso agora buscais me matar. Jesus fazia uma leitura perfeita na mente e no coração de todas as pessoas. Se Jesus não sabia de algo a respeito de alguém, era por uma questão de circunstância, porque não há nada que ele não pudesse saber. Das alturas do seu cristicismo puríssimo, não há limitação de ordem material. Ele é Senhor de todas as causas da natureza, cujos fenômenos lhes obedecem às ordens. O Mestre ordena, a natureza obedece, porque ele e o Pai são um, e a sua cristicidade puríssima lhe confere todo o poder no céu e na terra. Não há nada que ele não saiba. No batismo sublime, na sua eclosão crística do Rio Jordão, lembram-se, veio um símbolo e uma voz como de trombeta que dizia: este é o meu filho querido, em quem eu deposito o meu bem-querer. Aquele filho bendito de Deus, e que vinha da sua parte para manifestar em nós a pura pureza da lei, a perfeição espiritual do Pai, não haveria de ter limitação qualquer. Ele podia curar tanto um cego de nascença. Nós estamos em 2025, nem de longe a nossa medicina dá a entender quando é que isso vai ser possível do ponto de vista da ciência, ou seja, do reino de Deus fora do homem. E ele o fazia, inclusive, com cegos de nascença, conhecidos de toda a sociedade da Palestina do primeiro século. Não havia nada que ele não soubesse, e ele podia ler os corações dos fariseus. Os fariseus não tinham interesse na mensagem sublime da qual Jesus era portador. Eles apenas queriam manter um status quo de exploração da ignorância moral, econômica, filosófica, se for o caso, dos judeus de então. E os judeus viram que o povo estava tomado de fascínio pela sua doutrina. Ele pregava não como os fariseus, os escribas, mas como quem tem autoridade. E quando ele falava, o povo ouvia, porque ele sabia: isso aqui é diferente, ele nos dá o pão que vem da boca de Deus. Depois o Mestre vai dizer, em outra eclosão crística, não assunto de hoje, mas paralelo, que ele é o pão da vida, e somente quem comer desse pão é que nunca mais realmente vai ter fome. É tudo uma questão de mística, porque a eclosão crística de Jesus, que durou 3 anos, tem a ver com a vontade de Deus para conosco. E naquele instante ele sabia: os fariseus não se interessam pela minha mensagem, e o tempo todo buscam me matar. Jesus não usou o termo ego na sua época, porque não havia psicanálise. Essa terminologia é razoavelmente moderna. Ele usava, na condição de mestre, o vocabulário com o qual os judeus estavam habituados. Depois ele vai dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, porque nós não poderíamos subir até o seu céu. E se porventura alguém concebesse hipoteticamente absurdo tal, como é que poderia entender a linguagem dos anjos? Mestre Ramatiz vai dizer na sua linguagem, nos seus próprios termos, que Jesus é um dos mais sábios anjos do céu. Para se entender a linguagem de um anjo, é necessário ser um anjo também. Como nós não podíamos subir, ele desceu do céu e deixou claro que ele ia fazer a vontade de Deus, não a dele. E também assim se expressou nestes termos, que os fariseus não poderiam compreender: aquele que vem até mim, de maneira alguma o lançarei fora, porque ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer.
e aquele que o Pai me trouxer, de maneira alguma o lançarei para longe, não recusarei, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observem, senhores, Jesus é do céu. Esse projeto de reino de Deus, de céu, que ele pregava o tempo todo, estava completamente realizado nele. Não era uma experiência de momentos intermitentes de alegria, era uma experiência realizada, eterna e constante de felicidade, o que depois ele vai ter que ensinar para o jovem rico, também é outro assunto. Para o nosso de hoje, a cortina do eu, ou seja, o que obscurece o eu, o que se antepõe entre o nosso eu divino e o eu sagrado, que é o nosso Pai, nossa quintessência, nosso valor, nossa realidade espiritual, é o ego. E como o ego é termo da psicanálise na nossa contemporaneidade, o mestre de excelência espiritual que desceu do céu usava o termo que as pessoas podiam entender. No grego, diabolos, em hebraico, Satã. Tanto um quanto o outro significam adversário, opositor. O mestre estava falando da nossa realidade evolutiva e estava falando daquilo que o Espiritismo ia esmiuçar como sendo o mais radical de todos os males. O mestre não podia dizer: vós sois egoístas, vós exerceis o culto idólatra do ego, vós sois egocêntricos, vós pensais somente no próprio bem-estar, vós não vos ocupais de perdoar a menor das faltas que sejam, vós não sois benevolentes para com o próximo, vós não sois indulgentes para com as faltas alheias. Por quê? Porque nada disso o ego entende. O ego é o objeto, o eu divino é o sujeito. Que absurdo o objeto governar o sujeito. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um marceneiro que compra uma ferramenta, imaginemos aí um martelo ou um serrote, mas não qualquer serrote, não qualquer martelo, uma ferramenta daquelas muito bem feita, importada, com material especial, que custa uma grana alta. Depois esse martelo, dizer para ele como é que ele deve trabalhar, depois o martelo animado, ou seja, que adquire ânima ou alma, dizer para o sujeito que é a coisa cognoscente, a coisa cognoscível, e não ser cognoscente que deve comandá-lo. Como é que pode o absurdo de se imaginar um efeito governando a causa? O efeito é sempre menor do que a causa. Como é que pode o homem ser governado pelo ego? Naturalmente que ele não entende o que está acontecendo. Naturalmente que, por ser tão ignorante, ególatra, egoísta, egocêntrico, ele foi homicida desde o princípio. Claro que eu não me refiro ao princípio evolutivo da mônada não enriquecida, ou na nossa linguagem espírita, do espírito simples e ignorante, mas estamos falando do instante a partir do qual nós poderíamos optar no usufruto inicial do nosso livre-arbítrio, tanto de apressarmos o nosso regresso para o seio do Pai, Deus, quanto para retardarmos, se for o caso, de maneira muito infeliz, esse regresso. Livre-arbítrio é aquilo que o Espírito é. Se eu não entendo o que o Espírito é, não posso entender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é atributo, é quintessência. Ninguém perde o livre-arbítrio, ninguém viola. Isso prova o que nós acabamos de dizer. O livre-arbítrio é absolutamente imperscrutável, indefinível, intransferível, indevassável. Vocês conseguem imaginar aí na mente criativa alguma circunstância, qualquer que seja, em que o livre-arbítrio seja desrespeitado? Alguém poderia dizer: e na escravidão, o livre-arbítrio não foi desrespeitado? Escravidão é circunstância, livre-arbítrio é atitude interna. O indivíduo pode sofrer, por exemplo, numa fase negra da nossa humanidade, uma encarnação inteira como escravo, e desencarnar pior do que quando ele entrou na encarnação. Como ele pode também perdoar todos aqueles que o supliciaram, porque agora, à luz da consciência profunda, ele entende em espírito e em verdade que no reino de Deus ninguém colhe aquilo que não plantou. Não é a escravidão que define se ele vai odiar, não é o fato dele ter sofrido um punhado de décadas que vai facilitá-lo ou vai direcioná-lo para o caminho do perdão. A atitude interna é a causa, as circunstâncias são os efeitos. Quando Jesus olhava para os fariseus, ele via escravos do próprio ego, por isso que ele disse homicidas desde o princípio. E o mestre estava certíssimo.
Ele lia o coração dos fariseus e via assassinato, via derramamento de sangue. Não pensem que era só com Jesus. É porque o mestre sublime, eminentemente libertador, na mensagem de Deus, que é uma mensagem que tem todo um caráter de eternidade, colocava em xeque a questão toda do seu status quo. Mas os fariseus estavam acostumados a perseguir e matar, egoístas, fanáticos, hipócritas. Mas quando o Império Romano chegou e decretou mais uma vez, depois de já tantas ultrapassadas, mais uma era de escravidão para os judeus, que já tinham sido escravos. E meus irmãos, vocês podem pensar aí, é só olhar para a civilização atual: escravos dos egípcios, dos babilônicos, não sei direito como é que fala, escravos dos romanos, e por aí vai. E eles nunca param para se perguntar: por que a gente sai de uma escravidão e cai em outra? Fica parecendo que Deus os persegue. Observe o que o ego faz: ele se antepõe, e você então não enxerga, porque ele obscurece. Quando o ego entra, você não enxerga o que você é, você passa a viver em ilusão. E como você quer viver na ilusão, o seu universo fica fraco demais, como um junco oscilando ao vento, como uma areia que alguém deseja reter com um punho fechado, e se ele escapa por entre os dedos, como um gelo que você vai colecionar, você vira as costas e derrete, vai embora. Então o que ele faz? Ele se sente completamente decomponível, frágil, suscetível, e ele mata para não morrer. Essa é toda a questão do egoísmo, homicida desde o princípio. E o mestre sabia: eles não vão fazer mal para mim, a não ser que Deus o permita. Mas o que estava escrito não era mal para Jesus, e sabia de tudo aquilo. Ele mesmo dizia o tempo todo: olha, está chegando a hora, o Filho do Homem vai ser entregue à maldade dos seus próprios. Não foram os romanos que fizeram aquilo com Jesus. Os romanos apenas executaram a ordem do governador. O governador não aplicou a lei de Roma, por isso que ele perdeu o cargo, por isso que ele foi preso em desonra, e por isso que infelizmente ele optou pelo suicídio na prisão. Foram os fariseus que fizeram aquilo com ele. E tem toda uma questão que envolve esse processo no qual o mestre divino não foi julgado, porque se ele fosse julgado, as próprias palavras do governador teriam que ser obedecidas: não vejo crime neste homem. Mas se não tem crime, tem que ser solto. Mas deu no que deu, todos sabem. De volta mais diretamente para o nosso assunto. No Espiritismo, Allan Kardec, conhecido como bom senso encarnado, volta-se para as entidades venerandas do Espiritismo primitivo e pergunta para elas aquela questão singular que tanto nos interessa e que permanece mais contemporânea do que nunca: de todos os males, qual é o mais radical? Observem que radical aqui é conotação própria que aponta para a raiz. Se é o mais radical, é o que está lá no começo, na raiz. Vocês concordam que se as raízes forem fortes, a árvore será forte? Mas que árvore que é forte se as raízes são fracas ou doentes? Ou se não estão devidamente alimentadas, mal nutridas? O mais radical é aquele a partir de onde tudo começa. E ele pergunta: onde é que começam os nossos males? Porque a partir daí é o tronco, são os ramos, são os galhos, são as folhas e são os frutos. E o mestre vai dizer: sine qua non é a condição da raiz, tem que começar bem, porque depois ela vai dar frutos, e você vai conhecer a árvore pelos frutos, porque tem tudo a ver com a seiva que alimenta as raízes. É toda uma questão de ambiente, é toda uma questão de circunstância, mas é também uma questão de livre-arbítrio. Ali está Allan Kardec fazendo uma pergunta extremamente relevante para todos nós: de todos os males, qual é o mais radical? Vocês acham que os espíritos mais adiantados da Terra quiseram fazer relato? Ficar dando explicações minuciosas? Eles usaram duas palavras, a rigor uma palavra só, porque uma é artigo: o egoísmo. É aí que está o mais radical de todos os males. Nós estamos em 2025, nós temos guerras. Nós já deveríamos ter superado isso há milênios. Nós temos uma péssima distribuição de riquezas. Não estou falando de sistemas de governo, eu jamais faria isso aqui. Estou conversando com vocês como é que essa humanidade pensa, age, sente. É somente disso que eu estou dizendo. Não estou colocando ismo na conversa. Ela não distribui corretamente, ela deixa faltar para quem precisa,
quando está concentrado na mão de um ou de dois, não importa se honestamente ou não honestamente, porque não estou fazendo questionamento moral, estou dizendo que há um problema péssimo de administração. Vocês sabiam que o planeta, no projeto lá do Divino Mestre, que deu ordem para que tudo isso aqui acontecesse, prevê que vai cumprir 20 bilhões de encarnados? Ué, nós somos 8 e pouco. Nossa, Emerson, não dá. O tanto que tem já não dá. Dá, e eu digo para vocês, dá para mais do dobro, quase o triplo, porque o planeta foi feito para isso. O problema nunca foi a generosidade de Mãe Gaia, sempre foi a escolha pelo homem do egoísmo, e ele passa a viver satisfazendo o seu ego personal. Se eu sou o ser cognoscente do universo, eu sou aquilo que Deus é em mim, porque eu sou criatura criada pelo Criador e increado. Eu sou causado por Deus, e o meu causante não tem causa. Na linguagem de Jesus, Deus é um Pai generoso, cheio de amor. É dele que eu me nutro, é com ele que eu tenho que aprender a viver, é com ele que eu aprendo o que eu sou, qual é a minha realidade espiritual, qual o sentido da encarnação e o que é verdadeiramente valor. Quando eu me conecto com Deus pela minha própria vontade, cuja ponte ou determinação é o meu livre-arbítrio espiritual, eu começo a enxergar a pureza do Pai e a sua imanência, que é a sua divina presença, em tudo. Aqui o todo já está no tudo. E se eu começo a enxergar Deus, eu participo mais intensamente do que Ele é. O que Deus é? Nós geralmente nos referimos a Deus pelos seus atributos. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é disso, Deus é daquilo. Mas o aquilo, o isto, ou qualquer outro, é a presença viva do Pai. Se nós nos afeiçoamos aos atributos e nos fascinamos pelas dádivas, por que não nos voltamos à causa delas? Porque a causa também é a sublime sustentação. Esse ambiente que nós estamos aqui, com todas essas moléculas, todas essas partículas infinitesimais, inteligentemente coesas, voaria rapidamente para todos os lados, de maneira caótica, se não estivesse sendo sustentada pela divina presença que as causou. O que é a ciência? Um caminho para Deus, o estudo do reino de Deus fora do homem, matéria, até que o homem esgota a matéria, encontra o quê? Uma causa, inteligência por detrás de toda ela. Quando o homem olha para a matéria e diz, estou satisfeito com a matéria, o que ele está dizendo? Escolhi satisfazer o meu ego, quero viver na ilusão, eu me satisfaço com os efeitos e esqueço a causa, mas eu próprio sou causado pela causa. Como é que eu desprezaria a causa? Como é que eu desejaria viver me opondo à própria vida? Como é que eu quero felicidade, se felicidade é Deus? Lembram-se, Cristo é a felicidade. Cristo é o que? É o Cristo em Jesus que nos responde, ungido, coberto em óleo, iluminado, lucificado. O Mestre das alturas do seu cristicismo puríssimo nos ofereceu no transbordamento crístico, o Samadhi, esses termos que um dia em espírito e em verdade nós também compreenderemos. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Eu sou Deus Pai na terra. Oh meu Deus, o que fazer, né, meus irmãos? São todos livres para interpretar o que quiserem. Em outras religiões, que nós nunca criticaríamos negativamente, jamais, porque são livres, muito livres para interpretar como eles quiserem. Eles entendem por essas palavras que Jesus diz que Ele é Deus Pai. Mas e como é que fica o resto? O tempo todo ele dizendo que não é Pai nosso que estás nos céus. Ele deixa claro, Deus é o Pai que está nos céus. Depois ele vai dizer para o jovem rico, por que me chamais bom? Bom é um só, o Pai Deus que está nos céus. Eu sou mestre dessa condição, não me excuso. Esse mestre sublime tinha tanta consciência da sua própria natureza, que sem nenhuma obstrução ou contaminação do ego, mas vivendo uma intensa experiência de realidade com Deus, e isso nos ofereceu em espírito e em verdade. Eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza. A natureza do Pai é a natureza do Filho. Jesus é Espírito causado por Deus e que cristificou-se na forja da sua própria evolução sublime espiritual. Quando é que nós sofremos? Quando nós optamos por atender aos ditames do ego personal, que é o objeto, em detrimento da realidade sublime espiritual que está na consciência. A consciência comumente entra em contradição com o ego, porque o ego é um objeto cuja função, pois que é ferramenta, é produzir tensão ou tentação. Por que isso? Porque a encarnação é dual. Aqui nós nos encarnamos
para lidarmos com entrechoques, dicotomias, dualidade. Querem exemplos rápidos? Quando é que vocês aprendem? Nós, claro. Quando é que nós aprendemos a verdadeiramente valorizar a saúde no corpo físico? É quando ela falta. Quando você passa mal, quando você tem perda do equilíbrio, quando você sofre alguma enfermidade, quando é catalogada alguma patogenia por exame médico. E o que nós normalmente fazemos quando isso ocorre? Nós queremos o caminho de volta do equilíbrio, do restabelecimento da saúde, voltar a viver em relativa paz, porque o outro estado não é natural, é um estado de desarmonia, de desequilíbrio. E o que está escrito no universo de Deus? O que ele é. Para os que têm ouvidos para ouvir, para os que têm olhos para ver, a obra tem assinatura. Basta olhar e descobrir quem foi que fez todas estas coisas, quem é que as causou e quem as sustenta. E vocês vão descobrir também que a nossa própria causa é o mesmo autor, é o mesmo sublime Criador. Como é que eu vou brigar com isso? Que tipo de vida é melhor do que essa? Naturalmente, quando eu opto por uma vida egoísta, eu estou fazendo uma escolha baseada no ego personal, que nada entende do mundo espiritual. O ego é um objeto que produz tensão ou tentação. Ele não tem autoridade, não tem função para romper os termos da matéria. Ele serve a Mamon com muita paixão, ao passo que os discípulos de Jesus tudo fazem por amor, sem nenhum desejo de recompensa. Toda e qualquer recompensa vai para o ego. Nunca foi o objeto o problema. Nunca foi o objeto algo negativo. Como é que pode alguém olhar para uma ferramenta e dizer, isso aqui é negativo? Uma faca afiada. Vocês diriam, do ponto de vista da vossa suprema sensatez, que uma faca é um instrumento negativo, é um instrumento de morte, que deveria ser subtraído da humanidade? Vocês sabem que não é faca. Como é que Jesus poderia olhar para o ego e dizer, isso é mal? Se somente o homem pode ser bom ou mal pela atitude correta ou incorreta do seu livre-arbítrio. Ele nunca disse que a coisa de fora dele era má. Ele não olhou para o jovem rico que vinha, ele viu de longe e disse, ó, você aí, pode voltar, rico meu reino entra, rico é mal. Como é que ele ia dizer que o que está do lado de fora é mal, se é sempre neutro? Ele deixou o jovem rico vir, esgotar o seu ego, deixar o ego sangrar. O próprio mestre vai dizer, bem-aventurado aquele que deixa o ego sangrar, bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. Vocês acham que o espírito fica triste? É o ego que se entristece quando ele vê que ele vai perder. E o mestre sabia, o problema nunca foi a tentação, e ele deixa claro que o problema é cair em tentação. E isso ele diz no que existe de mais importante para a vida humana, que é a oração dominical, onde ele expressa uma maneira, uma receita, um caminho para nós nos conectarmos com Deus, dos seguintes termos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que viver uma vida egoísta, se ela é uma vida que conduz ao sofrimento? Se eu aspiro à liberdade espiritual, que é o supremo gozo e a própria felicidade, quando eu educar os sentimentos, subir a frequência e participar daquilo que Jesus chama céu, por que eu deveria escolher a frequência densa, o serviço único exclusivamente ao reino de Mamon, a exacerbação dos prazeres do corpo físico, que a rigor aguenta muito pouco, para depois perder a saúde e tentar recuperar com dinheiro, que não tem mais jeito? Por que eu escolheria ilusão se a felicidade é que liberta? Por que escolher o cativeiro quando eu tenho todo o universo a meu dispor, para aqueles que sabem utilizar sem abusar? Essa é a regra, meus irmãos. Podem usar tudo. O Pai não nega nada, desde que não faça mal para vocês. O que faz mal para vocês? Abuso. Quando é que nós abusamos? Quando nós não sabemos o que nós estamos fazendo. O que o ego entende de respeito? Nada. Ele diz aquilo que Jesus citou no outro exemplo: ganho muito dinheiro com as minhas plantações, e todo ano eu encho os meus celeiros, e o meu negócio está crescendo. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros e construir outros maiores ainda, porque eu vou colher ainda mais, vou ganhar mais dinheiro, vou entupir esses celeiros, vou fazer bons negócios e vou ter longos descansos. O que Jesus disse? Ele disse assim: está justificado, é trabalhador, não está fazendo mal para ninguém, não é Zaqueu. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse? Louco, hoje à noite será pedida a tua alma. Ele está dizendo, isso é circunstância. Não sirva o seu ego que diz acumule, mas sirva ao seu Deus que diz: é riqueza interior eterna, onde o ladrão não penetra, a traça não corrói, o tempo não desintegra.
Não ajunteis tesouros na terra, diz o mestre, ajunteis tesouros no céu. O reino de Deus dentro do homem, não fora dele. É o eu divino da sua alma que governa o ego humano da sua mente, das suas emoções e do seu corpo físico. Ele nunca diz que é para nós sermos governados por esses objetos. Mas eu preciso entrar na minha consciência. Eu preciso de uma experiência com o Pai. Evangelho é a maior experiência que o homem já teve de Deus. Quando enfim eu entrar em mim. Cuidado com a parábola do filho pródigo, meus irmãos. Tem uma péssima tradição lá. Não respeita nem o grego do primeiro século, nem a Vulgata Latina do quarto século, porque ele vai dizer: entrou em si, caiu em si, é o que está escrito lá, mas entrou em si. En hemen em grego, in mobis em latim, claramente é em mim e não fora de mim. Como é que alguém cai para cima? O jovem rico entrou em si, e quando ele entrou em si, o que ele pensou? Não sou isso aqui. Eu tenho um pai estranho que me dá pior do que os porcos que eu sirvo. Meu pai é aquele outro, eu vou para lá. É o que o mestre espera. Quando o jovem entrou em si, ele teve uma experiência com Deus. O Evangelho é a maior experiência que o homem já teve de Deus. E a partir disso ele começou a experimentar o seu céu. E quando ele entrou em si, ele enxergou esse céu. E ele sabe, a partir de agora haverá um novo céu e uma nova terra. E o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra. E quando eu então observar e viver essa verdade, serei liberto por essa verdade. E o céu do meu eu se fará também o céu no inferno do meu ego. Vivamos uma vida liberta do egoísmo, para despertar da plenitude da glória que nos pertence. Somos filhos de Deus. O nosso Pai é a causa. Ele é que é valor, Ele é que é tesouro, e que assim seja.